e nós vamos voltar ao universo da rainha Esther. Então, abra sua Bíblia no capítulo 5. Nós vamos retomar a história da rainha Esther, um dos livros mais interessantes, um livro que parece um roteiro de filme. Temos todos os aspectos de uma produção neste livro. É o único livro de toda a Bíblia que não consta o nome de Deus. E a outra propaganda que eu sempre faço é da EBD. Então, hoje de manhã, inclusive, nós estávamos comentando sobre isso. Como Deus age, sem que necessariamente o nome dele esteja escrito em todo lugar. O que importa é a maneira como Deus age. E o livro de Esther é uma prova de como Deus age na história, não apenas na vida dos seus servos, mas também na vida de quem é importante para que aquilo que ele deseja aconteça. Então, capítulo 5 de Esther, nós vamos ler só 4 versículos nesse primeiro momento. Vamos retomar a história. Então, preste atenção. Eu sempre leio aqui na NVT, na Nova Versão Transformadora, tá bom? Se a sua versão for diferente, você siga acompanhando. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. "O que você deseja, rainha Esther?" perguntou o rei. "Qual é o seu pedido?" "Eu atenderei mesmo que peça metade do reino." Esther respondeu: "Se parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei." Então, vamos parar nesse primeiro momento, relembrar um pouco da história. Afinal de contas, temos aí 5 semanas desde a última vez que visitamos o texto. E na última vez que eu preguei nesse texto, nós temos Mardoqueu mostrando qual era realmente o verdadeiro papel que Deus tinha para que a rainha Esther cumprisse. É no capítulo 4 que nós vemos, então, o desfecho do plano de Amã de destruir o povo judeu. É no capítulo 4 que nós vemos como Mardoqueu reage, como ele se prostra diante do Senhor, clamando misericórdia, pensando em algo, e ele vai, então, atrás da rainha Esther. E um dos versículos mais interessantes do livro é aquele em que nós temos, então, Mardoqueu falando para a rainha Esther: "Quem sabe não foi por isso que Deus lhe constituiu como rainha." Ele entendeu a necessidade de que ela intervisse. E num primeiro momento a rainha ficou com medo, ela não entendia que poderia fazer alguma coisa. E a fé que nós encontramos na vida deste homem é impressionante, porque ele diz o seguinte: tenha certeza que Deus vai agir em nosso socorro. E você pode ser usada para isso. Mas se você não se levantar para fazer, Deus vai agir da mesma maneira, mas você não fará parte disso. É muito interessante. E esse é o momento em que, então, a rainha entende de que a vida era mais do que um conto de fadas. Ela poderia estar muito bem na vida e naquele papel maravilhoso de princesa da Disney, que era órfã e, de repente, se tornou a mulher mais importante do reino. Naquele final de clássico, né? "E viveram felizes para sempre, com um belo pôr do sol no palácio." Mas a vida não terminava naquele momento, muita coisa estava acontecendo. E ela então pede para que ele esperasse por 3 dias. Ela convoca um período de jejum e oração.
ela faz esse jejum e oração. E nós temos um tempo entre as ações do capítulo 4 e o capítulo 5. 3 dias. Ela mesmo fala no capítulo 4 de que naquele tempo ninguém entrava na presença do rei sem que o rei chamasse. Mesmo sendo a rainha, mesmo sendo a esposa. Se o rei não chamar, não tem conversa. Aqueles que tentavam falar com o rei, sem que o rei tivesse autorizado, poderiam simplesmente perder a sua vida. Então ela corria um risco enorme em tentar falar com o rei sem haver sido convocada. E nós começamos então exatamente nisso, com um relato falando no 3º dia de jejum. Nós temos um período entre esses 2 capítulos, que é um período importantíssimo que todos nós passamos. Períodos de espera. Períodos em que não sabemos ao certo o que vai acontecer e nem o que devemos fazer. Talvez sejam os piores momentos. Quando entramos em alguma crise, em alguma dificuldade, a grande angústia é essa, é ficar na expectativa do que pode, do que vai acontecer, de ficar ali parado pensando no senão, ou se sim, nos e se. Pior coisa que o ser humano pode fazer. A coisa mais terrível e a fonte da nossa ansiedade é exatamente quando nós começamos a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Alguns sofrem, eu não sei exatamente qual o nome que se dá a isso, mas tem gente que tem o tal do pensamento acelerado. A mente que não desliga. É algo, um fenômeno que parece acometer de maneira diferenciada os nossos dias, a nossa geração. As pessoas não desligam nunca, deitam e começam a pensar um monte de coisa. Parece que é na hora que deita que a cabeça começa. E não para nunca, e aí a ansiedade dispara e a crise está instaurada. Mas o que nós vamos ver esta noite é que momentos de espera são extremamente importantes na vida de quem serve a Deus. Momentos de espera são fundamentais para a ação de Deus. Nós temos, infelizmente, o instinto de querer que tudo se resolva da melhor maneira possível. Que tudo se resolva de como nós queremos. E a gente faz uma oração e já quer imediatamente o sinal da resposta. Uma das coisas mais complicadas é o sentimento de que Deus não está respondendo. De que Deus não está dizendo algo. E normalmente o que nós queremos não é nem só que Deus responda, é que Deus responda aquilo que queremos. E quando nós olhamos aqui, Esther, ao ser desafiada e ao aceitar o desafio, ela não age imediatamente. Aliás, quase todas as vezes em que nós agimos de imediato, em que nós agimos no calor do momento, em que nós temos uma reação baseada em algo que estamos vivendo de imediato, a gente faz besteira. E Esther aqui vai nos ensinar algumas coisas a respeito disso. Esther pede uma pausa. Não é uma pausa para se remoer em ansiedade. É uma pausa para se colocar diante de Deus. É uma pausa para literalmente falar e deixar Deus agir um pouco. Ela pede que o povo jejue, que o povo ore por 3 dias. E o capítulo 5 abre com ela começando a agir depois desta pausa. Tem um texto muito bonito que fala sobre espera em Isaías. Vamos passear um pouco na Bíblia. Vá lá para Isaías capítulo 40. Nós vamos ler alguns versículos de Isaías antes de voltarmos para a história de Esther. Isaías 40, versículo daqueles de adesivo. Isaías 40, versículo 31 diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não
desfalecem. Olha que coisa maravilhosa que nós temos, que promessa incrível que nós temos em Isaías. Frases maravilhosas de efeito aqui que muitos gostam de usar. Afinal de contas, quem não gosta dessa ideia de renovar as forças, de voar alto como águias? Isso aí tá cheio de vídeo motivacional com águia. É o que mais tem, né? E essa é uma figura que nós temos no texto bíblico. Voam alto como águias. Olha que coisa incrível que eu nem imagino como é. Correm e não se cansam. A turma que gosta de correr aqui ama correr, mas sabe que no final da corrida tem um negócio chamado cansaço. Nós temos o Getúlio que está trabalhando com recuperação física, né? Tem todo um nome lá bonito que eu esqueci aqui. Ele trabalha com regeneração, né? Ou ação preventiva. O corpo ali, recuperando o corpo depois de exercícios de maratona, de corrida, o corpo precisa se recuperar. O texto aqui fala sobre pessoas que correm e não se cansam. Eu estou mais no sentimento do final do versículo, que falam caminham e não desfalecem. Caminhada, para mim, já é um grande desafio. E o texto aqui fala daqueles que caminham e não desfalecem, não ficam parados, desesperados com a língua para fora. Está falando de algo que continua, que todos nós queremos. Mas o texto começa, mas os que esperam no Senhor. Resultados espetaculares, como o texto de Isaías estão dizendo, exigem uma questãozinha que a gente precisa aprender a trabalhar. Aprender a esperar no Senhor. Como é que está o nível de espera em Deus na sua vida? O quanto de fato você está conseguindo esperar, sem se desesperar, uma resposta da parte de Deus? O quanto Deus tem sido envolvido nas suas lutas e nos seus dilemas, e o quanto você consegue estar nele, porque não é só uma questão de esperar. Esperar é algo chato, ruim. A gente não tem paciência para mais nada. Qualquer fila, não importa quantas pessoas tenham, é um grande desafio. Tudo é rápido, tudo precisa ser rápido. Não temos tempo para perder. E quando a gente ouve um texto que fala de esperar, a palavra espera já cansa. Não, que esperar o quê? A gente fica agoniado. Mas o texto está aqui dizendo, mas os que esperam no Senhor. Existe uma ação de Deus em esperar. O texto diz que é na espera que o Senhor renova as nossas forças. Presta bem atenção nisso. Olha como Deus trabalha. Quando nós não estamos fazendo nada, esperar envolve não agir. Não agir. Nós não somos obrigados e nem devemos estar fazendo algo sempre. Existem momentos importantes na nossa caminhada em que, sim, esperar é a melhor escolha. Quando nos colocamos diante de Deus esperando, nós ganhamos uma nova força. E isso nos dá uma nova perspectiva. As pessoas falam e acham bonito o exemplo da águia. E a questão aqui não é o voar em si, ou toda a descrição que as palestras motivacionais falam sobre a águia. Quando o texto está falando de voar como águia, é conseguir ver as coisas de uma outra perspectiva. Conseguir ver as coisas de cima para baixo. Quando nós podemos fazer isso, nós vemos o quadro inteiro, não apenas aquela fração em que estamos presos. E aí sim, a águia é um baita exemplo. É um dos animais com a melhor visão em toda a criação. A águia tem uma visão espetacular. Lá de cima, olhando e vendo absolutamente tudo. No auge das crises, dos problemas, das situações, das encruzilhadas, nós estamos vendo apenas o que está na nossa frente. E Deus é especialista em ver o quadro completo, em conhecer o quadro completo.
Então, acalme um pouco o seu coração se você está passando por um momento de crise, dificuldade, porque você não sabe de tudo, você não está vendo tudo. Clame ao Senhor, espere no Senhor uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo direcionamento. Não caia na besteira de achar que é você que tem que descobrir tudo, que é você que tem que ter as grandes e geniais ideias, que é você que tem que dar as respostas e soluções. Não, é por isso que somos servos do Senhor. E esperar permite a ação de Deus. Temos vários salmos que falam sobre o tempo de espera nas nossas vidas. Quando nós temos aqui o texto de Isaías, nós começamos a entender um pouquinho do sentimento que tomava o coração da rainha Esther. Quando a rainha pede esses 3 dias, não se trata de uma questão de medo, mas de reposicionamento. E tenha certeza de algo. Eu vou falar uma frase que a gente tem dificuldade, mas que ao ouvir dá um quentinho no coração. Você não precisa falar para ninguém isso, mas eu quero tranquilizar, eu quero dizer para você que você não é obrigado a ter todas as respostas. Existem muitos momentos na nossa vida em que não é nenhum demérito olhar e dizer: eu não sei o que fazer. Para algumas pessoas talvez seja impossível falar essa frase alta. Tem gente que tem problema. Imagina, eu vou reconhecer que não sei fazer? Tem gente que não consegue nunca dizer em alta voz e reconhecer que errou. É um negócio que fica ali, a pessoa trava a língua ali, não consegue. E tem gente que não consegue admitir que não sabe o que tem que fazer. E existem momentos em que, de fato, não sabemos. É exatamente aí que Deus age, se tivermos paciência. Porque o texto fala, inclusive, sobre nova perspectiva e uma energia renovada. Avançando um pouco em Isaías, no capítulo 41, abra aí o capítulo 41, vá para frente um pouquinho. Olha o que nós temos aqui no capítulo seguinte, aquele versículo sobre a espera. Olha o que Deus fala ali com o profeta. Olha o que Deus está falando para o povo, num contexto de espera. Isaías 41, a partir do versículo 10, diz o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-los. Quem atacar será reduzido a nada, pois eu seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Olha que texto maravilhoso. Olha que promessa incrível nós temos da parte de Deus para os seus filhos. E é claro que aqui tem todo um contexto sobre o povo, sobre guerra, sobre inimigos, mas aqui também tem uma mensagem para aqueles que são servos e esperam no Senhor. O que é que Deus diz para todos nós? Não tenham medo. Aliás, essa frase, ela é utilizada por Jesus com os discípulos várias vezes. Essa promessa aqui, essa sequência, quando ele diz: não tenham medo, pois eu estou com você, ela é dita em vários momentos por Jesus da seguinte maneira: Pai seja convosco. Eu estou com vocês, não tenham medo, eu estou com vocês. A grande promessa que Deus dá aos seus filhos não é da resolução imediata de problemas, não é a ausência de problemas. A grande promessa que o Senhor nos faz é: eu estou com vocês. A grande certeza que nós temos diante de infinitas dificuldades e lutas é exatamente essa: Deus está
conosco. Confie nisso. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. E isso que Esther carrega no coração a partir de então. Ela tem a convicção, no primeiro versículo ali, na virada do capítulo 4 para o 5, ali quando o primeiro versículo começa, não se tem ideia do que vai acontecer. A rainha não sabia. O texto diz que ao terceiro dia, ela fez algo. Ela, diferente do que Mardoqueu tinha feito. O que Mardoqueu tinha feito? Rasgado suas vestes, sinal de luto, aquele ar de desespero. E ele nem podia entrar no palácio assim. A rainha vai usar uma tática diferente. A rainha começa o dia completamente diferente. Depois dos 3 dias de oração, o que é que ela faz? Como é que ela está lá? Volte para o livro de Esther. Vá lá no capítulo 5. Ela começa a agir. E o que é que ela faz? No terceiro dia de jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio. O que esse texto está falando com bom português? Esther vestiu a melhor roupa que ela tinha. Esther provavelmente fez o seu melhor penteado. Passou o seu melhor perfume. Colocou-se de maneira luxuosa, afinal de contas, ela estaria ou tentaria entrar na presença do rei. Existem maneiras diferentes de reagir e precisamos ter o discernimento da hora certa de fazer cada coisa. É Deus quem faz isso. Existem momentos que sim, a reação precisa ser como a de Mardoqueu. Existem outros momentos que a reação é como Esther. Melhor que eu tenho. É a maneira de se apresentar. E aí, logo na continuação, a gente já vê que deu certo. Deus está nesse negócio. A sequência dos versículos, ela é incrível. Porque o texto diz aqui o que ele faz? Vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Olha as coisas mudando. No capítulo anterior, a rainha está lá. Eu não sei o que eu posso fazer. Ele nem me chamou. Sabe o que acontece nesse período de espera? Esther, ela troca a jurisdição. Ela sai da jurisdição das leis persas. Ela sai da lei que está ali dizendo que ela não poderia se apresentar e ela entra agora sob a ação e a jurisdição da ação divina. Ela não estava mais segurada ou dependendo daquilo que os homens poderiam fazer. Ela estava confiando no que Deus poderia fazer. E aí nós começamos a ver como Deus então age. E aí, meus queridos, a gente precisa lembrar o seguinte: hierarquia é uma questão humana. Deus não tem nenhum problema com a hierarquia humana. No texto bíblico, Deus trata com todos da mesma maneira. Deus faz o que quer na história quando quer. Moisés entrou diante do homem mais importante do seu tempo. Josué venceu incontáveis povos mais fortes do que ele. No Novo Testamento, Paulo fala de maneira destemida com aqueles que tinham o poder de matá-lo. E nenhuma patente, cargo, autoridade humana significa algo para o Senhor. Quando Ele quer agir, Ele age. E de repente, aquela mulher que estava apavorada, sem saber o que fazer, ela escuta do homem mais importante do seu tempo a seguinte frase. Vocês perceberam?
O que acontece depois que o rei oferece o cetro para ela? Esse era um gesto de que o rei havia autorizado ela a entrar na presença. O rei autoriza. Vocês viram a pergunta que ele faz para ela? O que está escrito aí na tua Bíblia? Qual é a pergunta que o rei faz para Esther? Qual que é a pergunta? Olha aí, olha o que aconteceu. O que é que você quer que eu te faça? O rei olha para Esther e diz: você pode pedir até metade do reino. O livro começa com a descrição do reino, a quantidade de províncias. Era um rei jovem. Era um rei, inclusive, que entrou para a história como orgulhoso. Ele tinha muito orgulho da extensão do seu poder. E ele chega para ela e diz: ó, você quer o quê? Metade do meu reino? Será que essa mulher estava bonita, gente? Para o homem chegar e oferecer o reino desse jeito, o perfume deu certo. Não se trata de uma questão de sedução. Mas aqui nós temos a ação de Deus. Porque antes do período de pausa, ela não sabia o que ia acontecer. E de repente o rei está lá perguntando: o que é que você quer que eu faça? E essa pergunta pode ser maravilhosa. Mas ela pode dar alguns problemas, porque é necessário uma resposta correta. É necessário algumas coisas. E aí é o grande ponto, a gente precisa estar preparado para o inesperado. Você está preparado para o inesperado de Deus na sua vida? Porque a gente clama muito, tem um monte de meme que eu dou risada, das mais variadas ações. E normalmente a graça do meme é quando a pessoa fica sem saber o que fazer depois de ter feito algo e a pessoa olha e diz assim: eu não sei, eu nunca cheguei nesse ponto. Tem vários aí para os casais, que é ali o marido chega e fala ali algo e a esposa vira e fala assim: é verdade, eu errei. Aí o homem fica assim travado. Aí fala assim: o que aconteceu? Eu não sei, eu nunca cheguei nesse ponto. Eu nunca tinha escutado ela dizer isso. Ali ele não sabe o que fazer depois que a mulher reconhece que ela é quem estava errada. Ele já estava preparado para outra resposta, dizendo que não estava. E às vezes a gente se condiciona tanto a algumas coisas que de fato a gente não sabe agir quando Deus faz algo. Mas quando a gente fala aqui sobre o inesperado, sobre entregar o controle a Deus e esperar que Deus haja, isso envolve também estar preparado para que Deus não faça aquilo que nós queremos. O quanto o seu coração está preparado para ouvir Deus dizer não para você. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós nos condicionamos a esperar que Deus sempre resolva os nossos problemas. E a grande questão não é porque Deus é alguém ruim, é porque muitas vezes aquilo que nós entendemos ser o melhor para nós não é. E Deus, na sua infinita sabedoria, Deus diz não. Não, vocês não vão por aqui. Tem uma cena icônica do Antigo Testamento, que vira também sempre motivo aí de uma ou outra fala, ou até meme. A jumenta de Balaão. Já viram essa história? Já leram essa história? Fiquem tranquilos que eu não vou comparar a jumenta com ninguém aqui, antes que você fique preocupado. Qual que é a história da jumenta de Balaão? Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo. E Balaão está indo lá no seu caminho, amaldiçoar o povo. E aí o texto diz que Deus colocou um anjo no meio do caminho. Aquele anjo ia matar. Se Balaão passasse pelo caminho, um abraço. E aí ele está indo no caminho e o texto diz que a jumenta enxergou o anjo. Não pergunta por quê, como funciona isso. No céu, a gente vai entender o que isso quer dizer. Mas se você quiser muito saber, você procura o pastor Laqueden no final do culto, que ele ama esses temas e ele vai explicar para você por que a jumenta viu o anjo. Né? Mas o foco aqui não é a razão
pela qual ela viu. Ela viu. E o que ela faz quando vê o anjo? Como diria a música, para a direita. Ó, desvia do caminho. Balaão não está vendo nada. O que é que Balaão faz com a pobre da jumenta? Bate. Senta o chicote. Aí a jumenta volta lá para o caminho, lá na frente está o anjo de novo. O que a jumenta faz? Desvia de novo. E Balaão está lá irado com a coitada que está salvando a vida dele. Esse é um texto, eu sempre brinco, eu não sei o que é mais absurdo e espetacular nessa história. Eu não sei se é o fato de um anjo literalmente aparecer ali, inclusive um perigo, né? Porque a função do anjo era eliminar. Eu não sei se é a jumenta ver o anjo e o homem não, ou se é a jumenta falar no final do texto. Você escolhe o que é mais extraordinário para você aí. Eu não queria nenhuma das três opções. Eu não queria que jumento nenhum perto de mim visse anjo. Eu não queria que jumenta falasse comigo nunca. E eu não queria que um anjo da morte estivesse na frente do meu caminho. Às vezes a gente está como Balaão. Estou comparando com Balaão, não com a jumenta. A gente está ali entendendo que esse é o melhor caminho e a gente quer vir para cá. E Deus tira a gente para cá. E aí a gente fica zangado, irritado, porque não era o que a gente queria. E muitas vezes Deus faz isso. Existem respostas negativas à sua oração, que na verdade é o melhor que poderia acontecer para você. Outro momento intrigante, onde nós temos Deus dizendo não, com toda a clareza do universo, é para Paulo. Paulo está lá, orando diante do Senhor. O texto, inclusive, que vai terminar na parte do espinho ali, onde Paulo está pedindo algo para Deus, é um texto onde Paulo está ali dizendo que teve algumas experiências que poucos seres humanos tiveram na história. Paulo era alguém que estava servindo Deus de maneira impressionante, e ele mesmo diz. E para que ele não se orgulhasse, Deus permitiu que ele tivesse um tal de um espinho na carne. E só não sabemos o que é, outros desses assuntos que vai para a linha do entender por que a jumenta falou, a jumenta viu. A gente não sabe qual era o espinho na carne. Mas a maneira como Paulo faz ali, né, a maneira como Paulo nos explica aquilo já mostra que não é agradável, porque espinho é um negócio terrível. Um espinho preso ali no pé, na mão, aquela flepa que é um negócio terrível, dói. E Paulo está comparando a situação dele nesse nível. E o que Paulo pede? Eu pedi para que Deus tirasse esse espinho. Era algo que Paulo não conseguia fazer sozinho. E aí Deus vira para Paulo, um dos maiores nomes do Novo Testamento. O homem que estava viajando, abriu mão da sua própria vida, estava ali proclamando. Deus vira para ele e diz o quê? Não. Se Deus disse não para Paulo, ele não vai dizer não para mim? De onde é que a gente tirou que Deus tem que dizer sim e responder as coisas como eu quero? Não existe. Mas Deus não dá não só por maldade. Como é que o texto continua? Não. O que é que Deus diz depois? A minha graça te basta. Um dos versículos mais bonitos da Bíblia vem depois do não. Não. A minha graça te basta. O meu poder, como é que continua o texto? Se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Olha que coisa incrível. Deus, na verdade, não está sendo ruim com Paulo. Deus está trabalhando o coração de Paulo. Hoje de manhã, nós estávamos ali falando na classe, livro de Tiago, e a gente estava falando sobre as questões que envolvem educação. Educação de filhos. Qual que é o grande problema que nós temos hoje? Uma geração inteira, ou duas, sei lá quantas,
de pais que adotaram para si o seguinte discurso: meu filho não vai passar por aquilo que eu passei, então eu vou dar tudo o que o meu filho quiser. Você quer estragar a vida do teu filho? Segue essa filosofia. Quer estragar um ser humano? Dá tudo que ele quer. Pronto, você conseguiu. Nós não podemos ter tudo o que queremos, porque nem tudo o que queremos é bom. Teu filho quer botar a mão num fio desencapado. Você vai deixar? Não vai. Porque ele vai ficar mal depois. Só que, infelizmente, as pessoas não têm entendido isso. Então, os pais, até para suprir carências, deixam o filho e a filha fazer o que querem. E tem tudo o que tem. E a falta do não produz adultos problemáticos. Pessoas que, quando vão ouvir o não de outra pessoa, não sabem lidar. Ouvir não é importante, porque existem coisas que nós aprendemos. Paulo está ali sendo ensinado por Deus. A minha graça te basta. E aí estamos falando de graça. Cantar a minha graça te basta é maravilhoso. Mas quando nós estamos falando que a graça do Senhor nos basta, significa que nem tudo que queremos nós vamos ter. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Nós temos um outro caso interessantíssimo na Bíblia, do rei Ezequias, que foi um rei muito bom. Foi um rei que está lá na lista dos reis que serviram a Deus. E Deus chegou para ele e mandou o profeta dar uma mensagem difícil. Deus disse para o profeta falar o seguinte para o rei. Fala para o rei colocar a casa dele em ordem. Interessante isso aqui. Coloca a tua casa em ordem, porque o teu tempo está acabando. Deus fez algo interessante que 99% das pessoas não tem. Que é um aviso ali, ó, arruma aí que a hora está chegando. E o rei faz o seguinte, o rei se desespera, como todo ser humano. O rei se desespera. O rei não quer morrer. E o rei clama ao Senhor, e o rei vai aos pés do Senhor, e ele clama, e ele pede, e ele entra ali diante do Senhor, ele faz jejum e tal, e tal, e tal. E Deus chega e diz, tá bom, você vai ganhar um tempo. Ele ganha mais 15 anos. 15 anos para um mês é um baita tempo, né? Incrível, misericórdia do Senhor. Mas vocês sabem o que acontece nesses últimos 15 anos de vida do rei? Ele tem um filho. Ele aproveitou mesmo, né? Meu tempo está pouco aqui, fazer menino. Aumentar a família. E é justamente o filho que nasce nesse período que assume o trono. E esse filho tem um nome. Manassés. Esse filho é um dos piores reis da história do povo. Um dos piores reis da história do povo nasceu exatamente no período bônus da vida do rei Ezequias. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Que o Senhor disse, Ezequias, deu, hein? O tempo tá bom. Obrigado, servo meu, vem para cá para a eternidade, que é hora de desfrutar daquilo que eu tenho. Deus sabia o que iria acontecer caso Ezequias continuasse vivo. E Ezequias não quis saber de outra coisa. E Deus atendeu o pedido. E um dos piores reis da história nasceu. Nós não sabemos além do que vivemos. Tenha certeza que quando as coisas não saem da maneira como você deseja diante do Senhor, Deus não está fazendo isso por maldade. Existem coisas que nós não temos como saber. É por isso que o que nós estamos vendo essa noite é a importância de conseguirmos descansar e confiar no Senhor, como a rainha fez.
3 dias de jejum e oração. Se colocou diante do Senhor. E a partir daí, Senhor, agora é contigo. Ela não sabia o que ia acontecer. Quando o rei pergunta para ela o que ela quer, ela não chega e diz, o que eu quero, salva meu povo e acaba com esse inimigo. Não. Ela convida ele para um banquete. Ainda precisava de tempo. Algumas coisas ainda precisavam acontecer. A gente vai ver isso nos próximos domingos. Mas o objetivo desta noite é que você consiga entender a importância de descansar de verdade em Deus. De saber que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E como esperar em Deus, de fato, nos ajuda a amadurecermos nele. Essa parte da vida de Esther, ela nos ensina algumas coisas que envolvem o ato de esperar nos dias de hoje. Ao se preparar para um evento sem precedentes, espere no Senhor antes de se envolver. Aprenda a esperar. Aprenda a não tomar decisões no imediato. Cuidado em tomar decisões baseado naquilo que parece espetacular. Às vezes a gente fica conversando e vê que determinados golpes não param de acontecer. Que os golpes continuam. A gente fica olhando e vendo o Brasil. O Brasil vive hoje uma epidemia. Nós temos números estratosféricos de pessoas que estão doentes. Pessoas que estão viciadas em apostas. Pessoas que gastam um dinheiro que não tem com o tal do tigrinho. E já apareceu todo tipo de bicho. É o que mais tem no YouTube. Sabe por que essas pessoas se aprisionam? Porque elas são seduzidas pela promessa de um dinheiro fácil. O maior escândalo do universo financeiro brasileiro, a gente está vendo o tal do Banco Master. Sabe por que as pessoas investiram no Banco Master? Porque era um banco que prometia 100 vezes mais do que qualquer outro investimento. E as pessoas ficam fascinadas com as propostas de ganho fácil. As pessoas estão ali, imagina, eu vou ser aqui, 50 centavos aqui, se o jogador tal vai dar aí, vai ganhar um cartão amarelo. E aí, nessa brincadeira, o ser humano vai lá num jogo, aposta não sei quantas dezenas de reais. Não, porque se acontecer isso aqui, eu vou ter o dobro. E não percebe o quanto perde. Essa é uma realidade. Só espero que não tenha ninguém apostando em tigrinho agora, enquanto eu estou pregando. Porque as pessoas querem ganhar. Essa é a maior dificuldade. Cuidado com aquilo que parece, não, mas ali eu vou ganhar o dobro. Cuidado, o que o dobro significa na tua vida? O quanto vai custar para você e sua família você ganhar o dobro? O quanto o teu casamento vai aguentar você ganhar o dobro e não ter mais vida? Nem toda oferta de ganho é de fato ganho. Vocês lembram como foi que a serpente conseguiu convencer Eva? Foi mostrando que ela ia ter mais. E aí Eva olha para a fruta, e a fruta é linda, suculenta. Aí Eva pega. Cuidado. Aprenda a esperar, aprenda a colocar diante do Senhor. Senhor, é da sua vontade? Nem tudo que parece ser uma bênção é bênção. Eu já falei isso, algumas pessoas ficam zangadas comigo. Nem tudo que parece ser bênção, de fato, é bênção. Vocês lembram o que foi que o inimigo ofereceu para Jesus?
diabo chegou lá oferecendo fogo e enxofre para Jesus. Vocês acham que o diabo oferece alguma coisa ruim para alguém? Jesus estava com fome, o que foi que o diabo ofereceu para ele? Pão. E olha que alguns não precisam nem estar com fome para pão ser uma boa oferta. Depois ele ofereceu poder. Sobe aqui. Olha isso aqui, esse reino todo vai ser seu. Jesus só tinha que fazer uma coisa: ajoelhar. Olha a audácia. Se o diabo teve a coragem de oferecer poder para Jesus, o que é que ele não tem coragem de oferecer para você? Presta atenção. Tem muita gente que não pensa 30 segundos antes de tomar uma decisão. Aí as consequências vêm. Esther nos mostra sobre isso. Ao lidar com gente imprevisível, conte com o Senhor para abrir portas e corações. Ela não sabia. Senhor, eu não sei o que fulano ali vai fazer, não. É com o Senhor. Deixa Deus cuidar disso. Ela estava com medo de morrer, o rei chega e oferece metade do reino. Vocês acham que foi por acaso? Foi só pelos belos olhos dela. Ela podia ser a beleza que fosse. Um rei não saiu oferecendo o reino para mulher nenhuma. Deus agindo. Ao lidar com uma situação desagradável, confie no Senhor para obter paciência duradoura. Gente, os frutos do Espírito não são mágica. Fruto é o último processo. Para que um fruto apareça, uma árvore teve que ser plantada, crescer, ter os galhos. É só aí que aparece o fruto. Ou alguém consegue plantar algo no quintal e antes que vire um tronco já sai a fruta. Se você tem esse poder aí, me leva lá para ver. Para você plantar algo, até esse algo dar fruto, tem muita coisa para ser feita. Até que os frutos do Espírito floresçam no seu coração, tem muita ação de Deus para tratar você. Muita coisa. E entenda, e esse é o outro problema que nós temos, já caminhando aqui para o final. Como dito de manhã, um grande problema que a gente tem é porque hoje ninguém consegue ouvir ou aceitar uma exortação. A gente sempre acha que o errado é o outro. E Deus trata o nosso coração assim, a nossa paciência, até mesmo a nossa humildade, mostrando que nem sempre o problema é o outro. Mas para que tudo isso aconteça, para que de fato o Senhor esteja cuidando, revertendo, mudando, o controle precisa estar na mão dele. Essa é a grande questão. Esther entende. E quando Esther se coloca diante do Senhor, ela está lhe dizendo: Senhor, é a sua vontade. Entregar o controle é fazer como os amigos de Daniel. A coisa mais extraordinária naquela passagem não é o fato dos amigos terem sido livrados da fornalha. Vocês lembram dessa história? O rei, orgulhoso, naquela espiral de loucura, faz uma grande estátua e quer que o povo inteiro adore. E aí os amigos de Daniel chegam e dizem: não vou me prostrar. E a pena era: aqueles que não se ajoelharem na hora que a trombeta tocar vão morrer. Aí a trombeta toca, aquela cena de cinema, todo mundo se ajoelha. E lá ficam os amigos de Daniel, braço cruzado, olhando para a estátua. Até o rei fala: vê lá, dá uma chance para esses aí que eles não ouviram direito. Não ouviram, né? Deve ter acontecido algo. Aí eles chegam e dizem: não, a gente ouviu sim. E nós servimos ao único Deus digno de toda adoração. Nós não vamos nos prostrar.
mas vocês vão morrer. A resposta deles que é incrível. É verdade, a gente pode até morrer. Mas ele tem o poder para nos salvar. Mas, se ele não quiser nos salvar, nós vamos morrer. Mas nós não vamos adorar outro Deus. Isso é dar o controle. Deus pode fazer o que eu quero sim, mas ele pode não fazer também. E se ele não fizer, ele continua sendo o Deus que eu sirvo. É isso. Tem uma música que a gente não canta faz tempo que fala isso. Se Deus quiser, ele é. Se não quiser, ele continua sendo Deus. Isso é entregar o controle. Senhor, eu não sei se é o que eu quero que vai ser feito, mas eu sei que o Senhor vai fazer o que é melhor, mesmo que eu não entenda de imediato. A rainha foi encontrar com o rei sem ter ideia do que haveria de acontecer, mas ela foi, confiando no Senhor. Aonde está a sua confiança? Em quem você tem verdadeiramente confiado? O Ministério de Louvor pode subir. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu abri essa mensagem falando sobre o fato de estarmos já no segundo semestre do ano. Você está preparado para não ter o que você planejou? Você consegue entender que realmente você está descansando no Senhor, caso Ele não dê a resposta que você quer? Ou você está desesperado, querendo que Ele dê a resposta que você quer? Deus não trabalha assim. Isaías nos lembra que os que confiam no Senhor. Então, se você não está conseguindo confiar, está difícil, clama misericórdia a Ele agora. Abre o teu coração. Pede socorro. Pede a Ele a capacidade de confiar nele e não no que você acha que é melhor. Nem sempre Deus tem a resposta que nós queremos, mas Ele sempre tem a resposta que nós precisamos. Muitas vezes a nossa oração é um roteiro que queremos que Deus assine embaixo, mas a verdadeira fé é entregar a Ele a caneta e a folha em branco. Talvez o seu terceiro dia de jejum e silêncio esteja terminando hoje, e amanhã você terá que pisar no pátio. Não vá confiando na sua força ou na sua estratégia, vá revestido de autoridade que só a espera no Senhor pode te dar. Seu problema é outro, Deus pode mudar o coração de qualquer ser humano. Se o problema é você, Deus quer começar a mudança agora. O Senhor já lhe estendeu o cetro. O Rei dos Reis convida você para um banquete de graça e vitória. Que resposta você tem dado a Ele? Santo Deus, a tua igreja está em oração. Pai, esperar é uma das coisas mais desconfortáveis que existe.
Eu sei que muitos nesse instante estão clamando ao Senhor, muitos estão nesse instante em um período de espera. Pai, a nossa oração agora é de que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos dê toda a condição de confiarmos em Ti, nos ajuda, nos ensina, nos mostra a confiarmos plenamente e exclusivamente no Senhor. Ouve as orações. Nesse instante, Pai, tem pessoas clamando a misericórdia. Pai, como vimos há pouco, se esta semana é uma semana de decisão para muitos, que a decisão venha da Tua vontade e que o procedimento venha conforme o Teu querer. Ajuda-nos a vivermos com a autoridade de quem vive diante do Senhor. Pai, existem portas que precisam ser abertas e nós confiamos no Senhor. Nós clamamos agora, cada um tem o seu pedido, cada um coloca diante do Senhor a sua causa. A única coisa agora, Pai, que eu clamo é que o Senhor nos dê a força de esperarmos em Ti. Ouve a oração de cada um aqui em casa. Recebe o clamor da Tua igreja e continue a responder com a Tua graça. Assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.